Hoje nós vamos começar uma nova carta do apóstolo Paulo, que chama-se Filipenses. A partir de hoje, com a graça de Deus, nos próximos domingos, nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nesse primeiro domingo, eu quero convidar você a lermos o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Hoje então vamos começar um passeio pelas páginas da carta de Paulo aos Filipenses. Nós pretendemos examinar com cuidado todos os 4 capítulos dessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos filipenses. Para não fazer toda a introdução hoje de como era Filipos, eu vou trazer alguma coisa em cada culto dos primeiros, para a gente não tomar todo o tempo só com a história. Mas primeiramente fica muito claro que a autoria da carta é de Paulo. No primeiro versículo ele já se apresenta. Sabemos também que Paulo está em companhia de Timóteo, ele não está sozinho. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Sabemos também que a carta foi escrita no momento em que Paulo está preso. É uma das cartas da prisão. Então, se você ler o versículo 7, o versículo 13 e o versículo 16 do primeiro capítulo, você vai perceber Paulo fazendo menção da sua prisão. Hoje, no começo, lemos o 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem. Então, Paulo está preso no momento em que ele está escrevendo essa carta à igreja de Filipenses. Provavelmente ele está preso em Roma, se bem que há uma outra teoria de que ele estaria em Éfeso e não em Roma. Ou em Éfeso ou em Roma, ele está preso. E ele está preso por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa carta é escrita entre o ano 60 e o ano 61. Portanto, 10 anos depois que o apóstolo Paulo esteve em Filipos.
A sua viagem até Filipos foi no ano 51, a fundação da igreja ali em Filipos. Antigamente, essa cidade era conhecida por Crenides, tá? Nome bonito, né? Mas no ano 356 a.C., ela recebeu o nome de Filipos em homenagem ao rei Filipe, que era rei da Macedônia e pai de Alexandre o Grande. Então, por causa do pai de Alexandre o Grande, Filipe, essa cidade se tornou então Filipos. Tá? Foi também promovida como colônia romana, como a colônia oficial do Império, e isso dava a essa cidade algumas benesses, né? Por exemplo, era isenta do tributo. Eles não precisavam pagar tributo a Roma, porque eles eram uma colônia romana, e eles também tinham o seu próprio governo autônomo do César, então eles podiam ter mais facilidades. Tá? Como que a igreja chegou até ali? A igreja chega ali e você tem um relato histórico em Atos capítulo 16. Se você depois for curioso e gostar de ler as escrituras, na sua casa chega, lê Atos 16, que você vai ter o fundo histórico da carta que nós vamos meditar durante os próximos domingos. Filipos foi a primeira cidade da Europa a receber o testemunho do Evangelho. Então, Paulo entra na Europa através de Filipos, né? Ali na Macedônia. Aquele sonho que ele teve, ele queria ir para Bitínia, e em sonho ele viu um varão macedônio que dizia: passa aqui e ajuda-nos. Então ele vai para Filipos, e ali chegando acontecem três coisas interessantes que marcaram o início da igreja em Filipenses. Primeiro, lá não tinha nenhuma casa judaica, nenhuma sinagoga judaica. E toda cidade que o apóstolo Paulo ia, ele primeiro chegava na sinagoga judaica, se apresentava, falava a respeito de Cristo. Aqueles que se convertiam eram expulsos com ele, e ele dividia aquela sinagoga e começava uma igreja. Chegando ali, não tinha sinagoga. Paulo então foi procurar um lugar de oração na beira de um rio, e achou algumas mulheres que estavam orando, e ali ele compartilhou o evangelho em Lídia. Então se converte, e ela é a primeira convertida naquele lugar, e convida o apóstolo Paulo para ficar, e Silas, para ficar com ela na sua casa, junto com a sua família. Então a primeira família a se converter é a família de Lídia, está em Atos capítulo 16, verso 15. Logo depois, Paulo continua pregando, e ele encontra uma menina que está endemoniada, e ela falava o futuro para as pessoas. E ali o apóstolo Paulo passando, essa menina que estava endemoniada ficava atrás dele dizendo: eis aqui homens de Deus, eis aqui homens de Deus. E o apóstolo Paulo então fica nervoso uma dessas vezes, e expulsa o espírito imundo daquela menina, e aquela menina é a segunda família então que se converte ali na igreja de Filipos. Já tem mais um membro liberto pelo poder do nome de Jesus, e agora acompanhando junto na casa de Lídia, tá? Só que, como ela adivinhava, ela dava lucro para as pessoas. As pessoas não gostaram de Paulo ter libertado ela, e acusaram o apóstolo Paulo e também o seu companheiro, que vão para prisão. E lá na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantam um hino. Vocês sabem, acontece um grande terremoto, as portas da prisão se abrem, e o carcereiro, achando que eles tinham fugido, pega a espada para se matar. Paulo grita: não faça nada, todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro fica então abismado com aquilo. Onde você já viu uma cadeia com a porta aberta e os presidiários não fugirem? Então ele quer ouvir o que Paulo tinha a dizer. Paulo fala do evangelho para ele, vai à sua casa, e todos da sua casa aceitam Jesus. Ele os batiza, e ali tem a igreja formada, e essa é a igreja de Filipos.
que 10 anos depois o apóstolo Paulo vai escrever essa carta tão afetuosa, como vocês viram ele dizer que sente saudade de estar com os irmãos desta igreja. Ok? Esse é um pano de fundo para você entender e um pouquinho da nossa igreja que nós vamos pesquisar nesta noite. E eu queria então falar com você do versículo 1 a 11 sobre conhecendo a igreja de Filipe e tendo esta igreja como uma igreja modelo para nós como igreja de Jesus. Primeiro, Paulo começa então endereçando sua carta. Paulo no versículo 1 faz menção do seu comum vocabulário em dizer aos irmãos graça e paz, falando que essa graça e paz só é possível ter em Cristo Jesus. Paulo também no versículo 1, afirma a posição dos irmãos que estão em Filipos, dizendo a todos os santos, mencionando que nós somos santos quando nós estamos em Cristo, porque fomos separados para Ele e estamos santificados para a sua honra e para a sua glória. Paulo também evidencia no capítulo 1 uma saudação a bispos e diáconos. Então uma igreja que tem 10 anos, ela já tem liderança formada, e essa liderança é mencionada pelo apóstolo Paulo. A vocês, bispos e diáconos. Há uma representatividade ali no capítulo 1, verso 1. Paulo também vai falar no versículo 2, a respeito da graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já havia mencionado. A partir então deste versículo, depois de conversar com os irmãos, de se apresentar, de dizer graça e paz, de mencionar os líderes da igreja, o apóstolo Paulo vai falar sobre as suas ações de graças e a sua oração. Paulo começa então abrindo o seu coração aos seus irmãos e vai fazer por eles uma oração. E eu queria convidar você para ver 3 coisas importantes nessa oração, nesta noite, a respeito dessa igreja. O que nós descobrimos aqui? Primeiro, descobrimos que a igreja de Filipos era uma igreja que coopera com a causa do Evangelho. Se você ler o versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo vai mencionar então que essa igreja é uma igreja que coopera com ele. Paulo vai dizer que essa cooperação não é momentânea. Essa igreja não é uma igreja que se levantou para cooperar e depois ela desistiu de cooperar. É uma igreja que se prontificou a cooperar com o Evangelho no primeiro dia, e o apóstolo Paulo vai dizer que 10 anos depois, essa igreja coopera com o Evangelho do Senhor. Cooperar com o Evangelho do Senhor, nós podemos ver que Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 15 ao 17 também dessa carta, como era essa cooperação que os irmãos tinham. Ele diz assim, como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Então Paulo vai dizer que esta igreja está sempre disposta a cooperar com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Era uma igreja que amava o missionário Paulo. E quando o apóstolo Paulo precisava de alguma necessidade básica, essa igreja era a primeira a dizer: não se preocupe, Paulo, nós estamos aqui para ajudar você. E você percebe que um outro empenho que essa igreja tem é com a cooperação do Evangelho nas suas próprias cercanias. Era uma igreja que estava em desenvolvimento, era uma igreja que crescia, era uma igreja que produzia novos membros, era uma igreja que estava em plena ação.
O que nós podemos então perceber? Que a igreja de Filipenses, uma igreja que tinha como fundamento cooperar com o crescimento do Evangelho e com o sustento da causa do Evangelho. Li essa semana em um site evangélico que não vou lembrar agora com exatidão, mas muitos missionários voltaram para o Brasil porque igrejas deixaram de sustentar eles no exterior. Por quê? A crise bateu, o dólar subiu e aquilo... Alguém mexeu aí, por favor, abaixo, está muito alto, muito eco. Quando subiu o dólar, as pessoas começaram a tirar o dinheiro dos missionários, e os missionários lá, não conseguindo sobreviver por causa da falta do dinheiro, tiveram que voltar para os seus países. Então, é uma coisa que está acontecendo, não só missionários que são mantidos por brasileiros, mas por outras também nações aqui da nossa América, têm sofrido com a alta do dólar e têm deixado de sustentar os missionários. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que aqueles que sustentam o missionário, ajudam os missionários, né? As igrejas que o fazem, será que da mesma maneira que tem cortado o gasto com os missionários, tem cortado o gasto com outras coisas? Será que nós, na hora de pensar na nossa manutenção como família, olha, vou cortar então o quê? O dízimo, vou cortar a oferta, mas vou manter o shopping, vou manter o McDonald's, vou manter as minhas saídas, mas vou ter que cortar o dízimo e vou ter que cortar as ofertas. Por quê? A crise chegou. Essa igreja não era uma igreja rica. Essa igreja era uma igreja que tinha uma situação financeira, até certo ponto, uma das mais pobres da região. Não era uma igreja abastada. Não era uma igreja que podia dizer: não, nós temos muito dinheiro. Mas todo o esforço eles faziam para manter o apóstolo Paulo pregando o evangelho aonde ele precisasse. Não só pregando o evangelho, mas eles também são mencionados lá em Romanos, capítulo 15, versículo 26 e 27, quando o apóstolo Paulo levanta uma oferta para levar para as igrejas de Jerusalém que estão sofrendo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos dizendo: as igrejas da Macedônia caem, levantaram oferta. A igreja de Filipos era uma igreja que cooperava com a causa do evangelho. A igreja de Filipos não se escondia no momento de necessidade, muito pelo contrário, ela tinha grande alegria em servir ao Senhor com os seus recursos. É isso que nós aprendemos com a igreja dos Filipenses. Paulo está claramente dizendo: eu sou grato a vocês, porque sempre que precisei, no tocante a dar e receber, nunca nenhuma igreja foi como vocês. Eu sou grato a vocês, porque vocês cooperam com o evangelho desde o primeiro dia até hoje. 10 anos ininterruptos, essa igreja estava sendo fiel ao ministério do missionário Paulo. Então Paulo tinha uma gratidão muito grande com a igreja de Filipos, porque naquilo que eles podiam, eles faziam para cooperar com o evangelho. Minha pergunta para nós nessa noite: como tem sido a sua experiência em dedicar-se a Deus como faziam os filipenses? Eu falo para vocês que às vezes nós cantamos hinos que são perigosos. Nós acabamos de cantar um hino aqui por último, que se a gente pensar um pouquinho, a gente não canta ele.
sonda-me, quebranta-me, usa-me, faz o que o Senhor quiser. A pergunta é: Deus tem possibilidade de fazer o que Ele quiser com a sua conta, com os seus ganhos? Deus tem possibilidade de fazer o que Ele quiser com aquilo que tem entrado no seu sustento? Deus pode contar com o seu dízimo e a sua oferta para sustentar a obra dEle e missionários dEle? Porque se nós cantamos a Deus, usa-me, faz assim, eu quero isso, a nossa primeira resposta tem que ser: está aqui, Senhor, eu dedico para o Senhor aquilo que o Senhor tem me dado. Eu estou devolvendo para o Senhor o dízimo, estou devolvendo para o Senhor as ofertas, para que os missionários e a obra de Deus possam continuar alcançando vidas para a glória do Senhor. Esse ano passado, no final do ano passado, nós nos reunimos como igreja e nós falamos: temos que cortar gastos por causa da crise e porque nós temos um novo objetivo: arrecadar dinheiro para comprar um novo terreno. E uma primeira palavra que eu dei para os líderes, eu disse: em missões nós não vamos cortar, nós vamos subir. De missões não se corta, de missões se acrescenta. Nós temos que ser uma igreja que coopera com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pessoas possam confiar no Senhor, crer no Senhor, para que pessoas possam ter missionários falando da sua palavra. Segunda pergunta para você meditar nessa noite: o que muitas vezes te impede de servir ao Senhor? Essa igreja tinha como um objetivo cooperar na causa do Evangelho. Agora, e nós? O que nos impede de servir na obra do Senhor? Eu fico pensando que muitas vezes, como igreja do Senhor, nós perdemos a oportunidade de fazermos um pouco mais para Deus, porque nós questionamos ou nós executamos outras coisas em primeiro lugar do que o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto a palavra de Deus nos orienta: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até o nosso esforço físico, nós temos tempo para fazer todas as coisas, mas quando é para arrumar tempo para fazer algo para Deus, a gente arruma um jeito de escapar. Nós somos muito rápidos, irmãos, para ir em uma festa, não é? Se alguém te convidar para ir a uma festa e ficar nessa festa com comida, bebida, alegria, até 2 horas da manhã, quantos aqui ficam? Levanta a mão. Só eu? Não é possível, irmão. Quantos de vocês se animam para vir na vigília da sua igreja uma vez por mês, na sexta-feira, e ficar só até meia-noite? Só até meia-noite. Não tem bebida, não tem comida, não tem música, palavra. Mas você pode cooperar com o Evangelho, orando pelos missionários, orando pelos seus irmãos. Pense, o que muitas vezes impede você de servir, de cooperar com o Evangelho? Nós somos muito rápidos, irmãos, para fazermos coisas da carne. Mas para fazermos as coisas do Espírito, nós muitas vezes abandonamos o Senhor. Oxalá queira Deus falar de nós, como Paulo falou dessa igreja, desde o primeiro dia até agora, vocês cooperam com o progresso do Evangelho. 10 anos essa igreja estava sendo fiel naquilo que lhes competia fazer.
é para nós um exemplo, é para nós uma motivação e é para nós um alvo, como crentes em Cristo, lembrarmos que também nós precisamos cooperar com a causa do Evangelho do nosso Senhor. Amém? Segunda coisa, queridos, essa igreja, ela é também uma igreja em transformação. No versículo 6, o apóstolo Paulo, conversando com os irmãos, diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outra evidência mostrada nesse primeiro capítulo é que a igreja dos Filipenses não era uma igreja pronta da sua espiritualidade, nem era uma igreja superior às outras nessa situação. Ela era uma igreja que o Senhor iniciou a obra, mas que ainda está operando nela para completar. Queridos, não existe igreja perfeita. Se você estiver pensando em ter uma igreja perfeita, peça para o Senhor um infarto. Aí você vai para a igreja perfeita. Ela está arrolada nos céus. Agora, se você achar aqui na terra uma igreja perfeita, não entre nela, porque você corre o risco de estragar. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe liderança perfeita. Não existe ministério de louvor perfeito. Não existe. Não existe professora da salinha perfeita. Não existe. O que existe são pessoas que estão sendo moldadas pelo poder de Deus, que são capacitadas por Deus, que estão se colocando à disposição de Deus. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma. Se você procurar, se com um pouquinho tempo nessa igreja aqui, você vai achar imperfeição. Se quiser me perguntar, eu já falo umas 15 para você assim, ó, rápido, para não ter problema de você ficar procurando. Esse ano, no nosso acampamento, nós falamos um pouquinho sobre um tema, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Isso é igreja. Pessoas, você, que precisam ser transformadas por Deus ainda, ajudando outras pessoas que ainda estão no processo de transformação. O que o apóstolo está falando é que essa igreja, ela funcionava, porque Deus começou a obra, Deus estava trabalhando nessa obra, Deus ainda estava agindo no meio dessa igreja, e essa igreja estava receptiva ao agir de Deus nas suas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, vai dizer para nós uma coisa muito interessante. No versículo 11 ele diz assim: e ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? Então vamos lá. Pessoas que precisam ser transformadas. Os apóstolos ainda estão em fase de transformação. Você lendo a Bíblia, você vê problema entre os apóstolos. Paulo e Barnabé quase saem no tapa por causa de Marcos, na segunda viagem, quando ele vai lá para Macedônia. Você vê Pedro sendo fingido na hora que os judeus chegam, e Paulo puxa a orelha do Pedrão na frente de todo mundo. Você vê os apóstolos em Jerusalém não querendo que os gentios entrassem na igreja, fechando as portas, dificultando. Pessoas que precisam de transformação, mas são essas que Deus escolheu, ok? Para quê? Com o fim, versículo 12, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus tem um propósito na igreja. Quando Deus levanta a liderança na igreja, Deus não levanta a liderança perfeita. Deus levanta homens que ainda estão sendo tratados pelo Senhor. Embora não pareça, o Alexandre tem muito problema. Tem muito defeito. É presbítero da igreja, né? Embora não pareça, o Laércio não está aqui, eu vou falar mal dele. O Laércio, outro presbítero, os melhores é o pastor. Nós somos homens com suas limitações, com suas dificuldades, com seus erros. Mas Deus nos levantou e tem nos capacitado para ajudar pessoas, para serem edificadas no corpo, para que o corpo possa ser ajustado e para que esse corpo então se desenvolva para a glória de Deus. Isso é aqui nesta igreja local, isso é em qualquer outra igreja local, aonde o Senhor Jesus é o Senhor dessa igreja. Queridos irmãos, a igreja está num processo, Deus está trabalhando no meio do seu povo. Você sabia que Deus ainda não fez tudo o que deseja fazer em você? Ele não fez, porque se Ele fizesse, você não estava aqui. Você já tinha sido levado como Enoque. Já leu a historinha de Enoque? Lá em Gênesis, Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Então, Deus ainda não fez tudo o que deseja fazer. E outra coisa, Deus ainda não fez tudo o que queria fazer em você, e Deus ainda não fez tudo o que quer fazer por meio de você. Então, o Senhor tem trabalhado através do seu Espírito, através da manifestação da Palavra de Deus, através da comunhão dos irmãos, para transformar a sua vida para a glória dele e para usar a sua vida, porque você cantou. Quero ser o quê? Uma flecha? Quero ser o quê? Uma ponte? Ou você estava quieto na hora da música? Deus quer agir na sua vida e por meio da sua vida. Portanto, meu irmão, permita o agir de Deus em você e seja um instrumento para a glória dele, assim como era essa igreja, que entendia que não era perfeita, mas que podia ser instrumento para a glória do nosso Senhor Jesus. Hoje, quando estava em casa, um irmão ligou para mim, por isso que eu cheguei um pouco atrasado, eu peço desculpa para vocês. E esse irmão estava me questionando e dizendo que ele não quer vir à igreja porque ele está com vergonha. E eu então comecei a tentar conversar com ele. E eu disse para ele: irmão, não falte à igreja. Vá à igreja. Porque a igreja, o culto, é o lugar onde Deus mais gosta de manifestar a sua glória. É o lugar onde Ele gosta de tratar os nossos corações. É o lugar onde Ele gosta de permear as nossas vidas e nos edificar. Então, quando nós assumimos algum compromisso no horário do culto, nós estamos restringindo a ação de Deus nas nossas vidas. Irmão, perder um culto não é ruim só porque alguém vai falar para você assim: ai, você não foi no domingo. Perder um culto é ruim porque você perdeu uma oportunidade do Deus Todo-Poderoso trabalhar na sua vida. Em Apocalipse a figura está lá ilustrada: Ele é o Senhor dos candeeiros e Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Cristo está no meio do culto. Ele ministra, o seu Espírito fala, toca. Então, quando nós dizemos ao Senhor que não vamos ao culto, por qualquer empecilho que tenhamos, alguns até
diabólicos. Eu disse para esse irmão no telefone, falei: irmão, o diabo está colocando isso na sua vida, não tenho dúvida nenhuma. Porque onde já se viu ter vergonha de Deus? Ele não tem a vergonha de Deus, tem a temor de Deus. Vergonha não. Porque se você tiver temor de Deus, você pode chegar na frente dele a hora que você quiser. Porque a primeira coisa que você vai fazer é: Senhor, me perdoa. Quem tem temor. Agora, se tem mais que tem vergonha, isso é papo do diabo, para nos afastar da comunhão com o Senhor. Então creia, Deus começou uma boa obra em você, e Ele vai terminar até a volta de Cristo. Tem um longo tempo aí, ou um breve, não sabemos. Cristo pode voltar daqui a um ano, como daqui a uma semana, como daqui 100 anos. E aí eu vou subir de muletinha. Uns 138, hein? Não sei quando Cristo virá, mas de uma coisa eu sei: a manifestação do Espírito de Deus age nas nossas vidas, para nos transformar para a glória dele, até este grande e maravilhoso dia. Terceira e última coisa que eu vejo de importante nesta igreja, que eu quero que seja modelo para mim e para você: uma igreja que manifestava o amor fraternal. Versículo 9 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Em outra versão diz que o amor fraternal de vocês aumente. Paulo menciona o amor fraternal dos filipenses, mas Paulo também os adverte que esse amor deve ser crescente. Paulo não está dizendo: olha, eu agradeço o amor que vocês têm e fique com esse amor. Não, ele diz que o amor de vocês aumente. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca nós iremos amar na medida que Deus deseja que nós amemos. Nunca. Pois o amor de Deus é sublime, enquanto o nosso amor ainda está infectado pelo pecado, e muitas vezes é um amor egoísta. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever em Romanos, diz: o amor seja sem hipocrisia. Porque muitas vezes é esse tipo de amor que nós estamos manifestando na nossa relação uns com os outros. Um amor hipócrita. Um amor que diz que ama pela frente, mas que ataca pelas costas. Um amor que menciona I love you no Facebook, mas por trás só misericórdia. Ainda bem que não se lê o que os irmãos pensam na hora que estão escrevendo. Falsidade, um amor hipócrita, um amor que não devia acontecer no meio do povo de Deus. Por que acontece? Porque o amor ainda está infectado pelo pecado. Nós não sabemos amar como Cristo ama. Nós não conseguimos amar como Cristo amou. Nós nem temos interesse de amar como Cristo amou. Porque o amor de Cristo excede todo conhecimento. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13 e percebemos o que é o amor, nós entendemos que podemos ser capazes de fazer obras magníficas na vista dos outros, mas que não tem amor. Porque Paulo diz: ainda que você dê a sua vida em favor de alguém, se não tiver amor, nada disso valerá. Olha o que as pessoas são capazes de fazer umas pelas outras, até dar a sua própria vida, mas sendo hipócrita, não amando como Deus deseja que nós amemos. Neste caso, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês amam, o amor de vocês é muito bonito, mas cresçam nesse amor.
Não esperem que esse amor seja somente nesse nível que vocês estão. Sempre será possível amar mais. Irmãos, nós temos tantas dificuldades em amar as pessoas que nos aborrecem. Temos muita dificuldade, devíamos ser sinceros nisso e colocar isso em oração diante de Deus. Porque o modelo do amor de Cristo é que nós amemos os nossos inimigos. E o próprio Senhor Jesus disse: se vocês amam aqueles que vos amam, o que vocês fazem de bom? Até os ímpios fazem isso. Nós temos dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldade em abençoar o irmão, o infeliz que nos fecha no trânsito. Nós temos dificuldade. Nós temos facilidade de enfiar a mão na buzina e gritar, esbravejar. E quando ninguém está olhando, fala nome feio. É o natural nosso. Nós temos a mesma condição de amar e odiar muitas vezes a mesma pessoa. Nós amamos quando a pessoa faz alguma coisa boa para nós, mas nós odiamos quando ela faz alguma coisa que não nos parece boa. Não é esse tipo de amor que Cristo nos ensina nas Escrituras. O amor que Cristo nos ensina é um amor que consegue ir além dos nossos limites. E nós só somos capazes de amar assim, com o poder de Deus nas nossas vidas. Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O amor de Deus é sublime. Portanto, o alvo que é posto para os filipenses e para nós é que o amor cresça. E aí ele vai dizer duas áreas que esse amor deve crescer, que são importantes para nós, queridos. Ele deve crescer em conhecimento e entendimento. Olha que interessante, Paulo usa duas palavras racionais para dizer que esse amor deve ser o nosso. Tem gente que diz assim: pastor, eu não amo porque eu não estou sentindo de amar. Não bateu ainda, pastor. Quando bater, eu amo. Eu preciso sentir, né? Quando dá uma escapulida, fala até que o meu santo não bateu com aquela pessoa, pastor. Então, não tem jeito ainda. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o amor de vocês cresça no pleno conhecimento e em todo o entendimento. Da onde vem isso, irmão? Não vem do coração, vem da razão. Eu não posso esperar, eu vou sentir primeiro, depois eu amo. Amor, irmãos, é uma definição, é um propósito. Amor é quando alguém diz: eu vou amar e pronto. Deus não sentiu de amar você, Ele resolveu te amar. Deus amou o mundo. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Cristo nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós, e a gente não valia nada. E nós esperamos amar as pessoas quando? Um dia eu ainda vou sentir. Um dia eu vou sentir de amar o irmão, pastor. Está difícil, mas um dia eu chego lá. Amor é um propósito, amor é uma definição, amor é um mandamento, amor é a essência de Deus. Amor é a coisa que nos une em Cristo Jesus. Ou ela faz parte da nossa vida e nós crescemos em amor, ou nós estamos nos enganando. Além disso, tem uma finalidade o crescimento desse amor. Ele diz: discernir o que é melhor e ajudá-los a se tornarem puros e irrepreensíveis. E aí ele usa de novo: até o dia de Cristo Jesus. Qual é o alvo que eu tenho para amar as pessoas? Eu não amo para ser bonzinho, eu amo lutando com a minha carne por causa da minha santidade. Eu amo aquele que me xinga com muito esforço. Eu amo aquele que fez um mal para mim, e eu preciso lutar comigo mesmo, porque eu não quero amar.
Mas o pleno conhecimento, entendimento da palavra de Deus, tem poder de mudar a intenção do meu coração. Tem poder de me fazer amar alguém em que eu tenho muita dificuldade de amar. Para isso, queridos, é preciso esse agir de Deus na sua vida e por meio da sua vida. Isso fará que suas vidas sejam cheias do fruto da justiça. Paulo termina dizendo que o fruto da justiça é o que vai acontecer quando esse amor for executado por nós. Essa justiça aqui é ligada à retidão, vida justa, vida que glorifica a Deus, vida que tem o interesse de se santificar nele e para ele. É através da manifestação do amor fraternal que nós podemos então santificar a nossa vida e glorificar o nome do nosso Deus. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é uma opção, é uma ordem. Quero perguntar para você: como você tem vivido esse amor que Cristo ensina? O quanto ele tem feito parte do seu dia a dia? Como tem sido natural em sua conduta esse amor? Não é fácil. Você vai precisar brigar e lutar contra você todos os dias, para que o seu amor não domine, mas o amor de Cristo cresça em seu coração. Amém? Quero concluir dizendo o seguinte: você conheceu hoje uma igreja que era serva do Senhor, que percebia a necessidade de Deus agir nela e por ela. Essa era a igreja de Filipenses. Ela sabia que tinha necessidade de Deus agir nela e por ela. E embora vivesse um amor fraternal, sabia que precisava crescer nesse amor. Mas era uma igreja extremamente comprometida com a cooperação do Evangelho do Senhor. Assim como Deus fez em Filipenses, Ele quer fazer aqui na nossa igreja, por meio da sua vida e por meio da minha vida. A perguntinha é: você vai deixar Deus agir em você e por meio de você? Porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer transformar você em um cooperador do Evangelho. Ele quer agir em você, transformando você todos os dias, até a volta de Jesus Cristo. E Ele quer que você seja esse instrumento para que outros sejam transformados. E da mesma maneira, Ele quer que você ame de maneira fraternal o amor de Deus e não o seu amor. Que Deus nos ajude a sermos como a igreja de Filipenses nessas questões. Amém? Quero orar por você nesta noite. Curve sua cabeça por um momento. Quero também desafiar você a assumir alguma postura diante da palavra de Deus. Se existe algo aqui que Deus falou com você hoje, que você precisa mudar, como eu disse na palestra, na mensagem, quando estamos no culto, o Senhor tem prazer em operar em nós, porque Ele está no meio de nós.
Então fale com Ele neste momento, para que o Espírito Santo de Deus possa tratar no seu coração. Deus de amor, nós te louvamos e carecemos da tua graça e misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra em Filipenses. É um desafio tão grande para nós, Senhor, cooperarmos com o teu evangelho. Muitas e muitas vezes, Senhor, nós esquecemos de cooperar com o teu evangelho. Deixamos para depois e deixamos, ó Deus, com que o seu reino se transforme em algo que talvez nós vamos fazer algo, enquanto assumimos coisas deste mundo. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a cooperar com a tua causa. Deus também tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós não permitimos o agir do Senhor em nós. Somos fechados. Não permitimos que a tua palavra nos corrija. Não permitimos, ó Deus, a mudança através do teu Espírito. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Como nós cantamos aqui nesta noite, quebranta-nos. Para a tua honra e glória, quebranta-nos, Senhor. Também, ó Deus, sabemos que o Senhor quer agir por meio de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser esse instrumento na vida de tantas pessoas. Ó Pai, amamos de maneira tão mesquinha. Tem misericórdia do nosso amor e ajuda-nos, ó Deus, a sermos cheios do amor que excede todo o entendimento, o amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tua palavra diz que o teu Espírito derrama em nossos corações o teu amor, e eu rogo que nesta noite os nossos corações sejam banhados por tão grande amor. Transforma-nos, ó Deus, como nós cantamos, transforma-nos, para a tua honra, para a tua glória. Oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.